O que acontece quando homens e mulheres dividem o mesmo espaço dentro de uma prisão? Imagine um lugar onde as regras são constantemente desafiadas, onde relações inesperadas surgem e onde o caos pode explodir a qualquer momento. Essas não são apenas histórias de sobrevivência. São histórias de controvérsia, emoção e decisões que desafiam a lógica. Hoje, você vai descobrir o lado mais sombrio e caótico das prisões mistas, onde barreiras de gênero são quebradas e o inesperado se torna rotina. De gravidezes inacreditáveis a lutas por sobrevivência que expõem as falhas do sistema, prepare-se para mergulhar em um mundo onde tudo é possível. E antes de continuarmos, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessas histórias chocantes. Samantha Orobator, uma jovem britânica, jamais imaginou que uma viagem ao Sudeste Asiático transformaria sua vida em um pesadelo. Detida no Laos em 2008 por tráfico de drogas, Samantha foi pega com mais de meio quilo de heroína. A pena? Morte por fuzilamento. Mas o mais chocante nessa história não foi sua prisão, e sim o que aconteceu depois. Enquanto aguardava seu julgamento em uma prisão mista na capital Vientiane, Samantha descobriu que estava grávida. O detalhe? Ela não estava grávida antes de ser presa. Rapidamente surgiram rumores de abuso na prisão, o que gerou indignação pública e simpatia internacional. No entanto, a verdade revelou algo ainda mais inesperado. Samantha havia recorrido à inseminação artificial. O pai da criança era John Watson, um preso britânico condenado por tráfico. A gravidez não foi fruto de um relacionamento amoroso, mas de uma estratégia desesperada. Samantha sabia que, de acordo com as leis locais, grávidas não podiam ser executadas. O bebê literalmente salvou sua vida. A pressão internacional aumentou, e Samantha foi transferida para o Reino Unido, onde sua sentença de prisão perpétua foi convertida para ser cumprida em Londres. Ela escapou da morte, mas sua história levantou questões sobre os limites do desespero e as falhas de um sistema que permite que esses casos aconteçam. Jasmine Jones, a luta de uma mulher trans em prisões masculinas. Jasmine Jones já enfrentava desafios suficientes fora das grades, lutando pela aceitação como mulher trans. Mas quando foi presa e enviada para uma prisão masculina nos Estados Unidos, seu mundo se transformou em um verdadeiro pesadelo. Como muitas outras mulheres trans, Jasmine foi colocada em um ambiente que não reconhecia sua identidade, onde ela se tornou alvo de abuso constante. Prisioneiros que já estavam ali por cometer crimes terríveis agora viam Jasmine como uma vítima fácil. Assédio, violência e humilhação tornaram-se parte de sua rotina diária. Guardas e funcionários, que deveriam proteger os detentos, ignoravam as denúncias e, em alguns casos, também participavam dos abusos. Jasmine relatou ser constantemente chamada pelo nome errado e até forçada a usar roupas masculinas, o que agravava ainda mais seu sofrimento. Após sua libertação em 2020, Jasmine se recusou a permanecer em silêncio. Ela se tornou uma voz ativa pelos direitos de pessoas trans encarceradas, trabalhando como assistente jurídica em uma organização que luta por justiça para transgêneros. Seu caso expõe uma realidade brutal. Apenas 15% das pessoas trans encarceradas no Zilimatanaiwan são mantidas em prisões que correspondem ao seu gênero de identidade. Enquanto Jasmine encontrou forças para lutar pelo sistema, muitas outras não conseguem. Jenny Swift, a tragédia de uma mulher trans em prisões masculinas. Jenny Swift, uma ex-militar britânica, foi enviada para a prisão masculina HMP Doncaster, no Reino Unido, em 2016, enquanto aguardava julgamento por assassinato. Mas sua história dentro das grades se tornou um exemplo trágico de como negligência e falta de suporte podem destruir vidas. Jenny, que estava em transição de gênero, solicitou medicamentos hormonais que usava há anos para sua terapia, mas os oficiais da prisão se recusaram a fornecê-los. Privada de seus medicamentos, ela começou a sofrer sintomas severos de abstinência, incluindo tremores, depressão e colapsos emocionais. Além disso, Jenny foi constantemente humilhada por outros detentos e até pelos próprios guardas, que insistiam em tratá-la como homem.
Para protestar contra o tratamento desumano, Jenny se recusava a vestir roupas masculinas e chegou a caminhar nua pela prisão em um ato de resistência. Mas o isolamento, o abuso verbal e a negação de sua identidade acabaram pesando demais. Em menos de 2 meses, Jenny foi encontrada morta em sua cela, vítima de suicídio. Sua morte levantou debates sobre o tratamento de prisioneiros trans no Reino Unido e a falta de sensibilidade e cuidado em um sistema que deveria protegê-los. Jenny não foi a única vítima desse tipo de negligência, mas sua história destaca a urgência de reformas no sistema prisional. The Farmer é um nome que ecoa em tribunais dos Estados Unidos até hoje, um símbolo de resistência e transformação no sistema prisional. Em 1986, ela foi condenada a 20 anos de prisão por fraude com cartões de crédito e enviada para uma prisão masculina de segurança média em Wisconsin. Como muitas mulheres trans na mesma situação, Farmer enfrentou um ambiente hostil e violento desde o início. Em menos de 2 semanas, em um presídio de segurança máxima, Farmer foi abusada física e sexualmente por um colega de cela. Pior ainda, ela relatou que os guardas estavam cientes dos riscos que corria, mas optaram por ignorar os sinais. O trauma foi devastador, mas ao invés de ceder ao desespero, Farmer decidiu lutar. Em 1991, ela abriu um processo histórico contra o sistema prisional, alegando que seus direitos constitucionais foram violados. Ela argumentou que a negligência dos oficiais configurava uma punição cruel e incomum, violando a 8ª emenda da Constituição do Zebrura. O caso chegou até a Suprema Corte, tornando-se o primeiro desse tipo a alcançar tal nível. Embora o veredicto final não tenha sido favorável a Farmer, sua luta levou à criação de novas políticas, incluindo a aprovação do Prison Rape Elimination Act, PREA, em 2003, que estabeleceu padrões para prevenir abusos nas prisões. Hoje o nome de Farmer é uma referência em casos de direitos humanos dentro do sistema prisional. Sua história é a prova de que até mesmo dentro dos muros das prisões, mudanças podem ser feitas. Agora, seguimos para um caso repleto de controvérsias e impactos diretos dentro de uma prisão feminina. Demi Minor. Gravidez e controvérsias em prisões femininas. Demi Minor, uma mulher trans condenada a 30 anos de prisão por assassinato, chocou o sistema prisional americano ao se envolver em uma das histórias mais controversas já registradas em prisões femininas. Inicialmente encarcerada em uma prisão masculina, Demi alegou sofrer abusos constantes e solicitou transferência para uma prisão feminina, onde acreditava que estaria mais segura. Sua transferência foi aprovada, mas o que aconteceu a seguir tomou os noticiários. Enquanto cumpria sua sentença na Edna Mahan Correctional Facility, Demi acabou engravidando 2 detentas. Uma das mulheres alegou que o relacionamento era consensual, enquanto outra afirmou ter sido coagida. O caso gerou um debate nacional sobre a presença de prisioneiros trans em unidades femininas, especialmente quando envolvem questões de segurança e consentimento. Após o escândalo, Demi foi transferida de volta para uma prisão masculina, onde relatou enfrentar novos abusos e agravamento de sua saúde mental. Em meio às controvérsias, Demi usou sua voz para denunciar as condições desumanas nas prisões e as dificuldades enfrentadas por pessoas trans encarceradas. Sua história expôs falhas no sistema, levando muitos a questionarem como as prisões lidam com questões de identidade de gênero e segurança. Embora sua situação seja única, Demi representa um problema maior: como equilibrar direitos individuais e segurança dentro de um sistema já sobrecarregado. E enquanto sua história provoca debates, nosso próximo caso explora um exemplo trágico de negligência que resultou em consequências irreversíveis. Janaya Monroe, o lado sombrio de uma transferência controversa. Janaya Monroe, uma mulher transgênero, encontrou-se no centro de uma das histórias mais controversas e polarizadoras do sistema prisional americano. Inicialmente encarcerada em uma prisão masculina, Janaya relatou abusos constantes, incluindo assédio por parte de outros detentos e até mesmo funcionários. Ela afirmou que seu gênero não era respeitado e que isso a colocava em risco constante.
Em 2019, depois de uma longa batalha judicial, Janaya foi transferida para Logan Correctional Center, uma prisão feminina, como uma tentativa de garantir sua segurança. No entanto, essa transferência gerou polêmica quando surgiram acusações de que Janaya havia abusado sexualmente de outras detentas. Os relatos apontavam que ela teria deixado de tomar os medicamentos hormonais, o que agravou ainda mais as controvérsias. A situação rapidamente ganhou os noticiários, com manchetes sensacionalistas descrevendo o caso como um fracasso do sistema prisional em gerenciar prisioneiros trans. Janaya, no entanto, negou todas as acusações, alegando que quaisquer relações que teve foram consensuais. Seus advogados argumentaram que o ambiente da prisão a forçou a agir em defesa própria. O caso de Janaya Monroe expôs um dilema profundo: como proteger indivíduos trans nas prisões, garantindo seus direitos sem comprometer a segurança de outros detentos? Enquanto debates sobre essa questão continuam, o próximo caso traz à tona uma perspectiva completamente diferente. Cary e Kay Danes. Agora imagine ser preso em um país estrangeiro ao lado da pessoa que você ama, mas sem poder falar com ela. Foi exatamente o que aconteceu com Cary e Kay Danes, um casal australiano que viu suas vidas virarem de cabeça para baixo no Laos. Cary, um ex-soldado do exército australiano, e sua esposa Kay trabalhavam como gerentes de uma empresa de segurança privada ligada à maior mina de safiras do país. Quando os donos da mina fugiram para a Tailândia, acusados de corrupção, o casal foi pego no meio do escândalo. Eles foram acusados de exportar ilegalmente safiras e, em dezembro de 1999, Cary foi preso. Kay tentou escapar com os filhos pela fronteira, mas foi capturada pela polícia. As crianças foram enviadas de volta para a Austrália, enquanto o casal ficou preso em condições terríveis. A prisão mista onde foram detidos, a notória Phon Thong Prison, não oferecia espaço para comunicação entre os dois. As únicas trocas entre Cary e Kay eram olhares e sussurros furtivos. Enquanto isso, enfrentavam abusos psicológicos, uma dieta inadequada e, no caso de Cary, até tortura física. Ele relatou espancamentos, ameaças e até execuções simuladas, enquanto Kay lidava com o trauma de ser separada de seus filhos. Após meses de negociações internacionais, incluindo a intervenção direta do primeiro-ministro australiano, o casal foi libertado e voltou para casa. Apesar de estarem livres, Kay revelou que o trauma da prisão a acompanhou por anos. Mas ela usou sua experiência para denunciar as condições desumanas das prisões asiáticas, tornando-se uma ativista reconhecida. Mas o que acontece quando o sistema falha completamente com alguém que já enfrenta rejeição social? As histórias que exploramos hoje mostram como as prisões mistas podem ser tão complexas quanto controversas. Desde gravidezes inesperadas até lutas por reconhecimento e sobrevivência, esses casos expõem falhas, negligência e desafios que afetam não apenas os presos, mas também a maneira como a sociedade vê o sistema prisional. Essas histórias não são apenas sobre pessoas que enfrentam suas punições, mas sobre sistemas que falham em oferecer dignidade e segurança. Elas nos fazem refletir. Como podemos equilibrar direitos individuais, segurança e justiça em ambientes tão frágeis e tensos? Se você achou essas histórias impactantes, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe sua opinião nos comentários.